Univesp, trabalho de conclusão de curso, Pedagogia. Orientadora, Thaís Pereira Flores. Integrantes do grupo: Alan Marques, Elaine de Oliveira, Erickson Francisco, Osana de Lima, Lilian Crispino, Luiz Cláudio, Patrícia Domingos, Pedro Campanha. O tema do nosso projeto é RPG como prática de ensino multidisciplinar. A sociedade como um todo vem passando por grandes transformações, e a escola não está fora disso. Técnicas de ensino tradicionais já não se mostram tão eficazes, sendo então necessário novas abordagens, entre elas a utilização de metodologias ativas, onde nosso jogo está baseado. Afinal, o que são metodologias ativas? São estratégias de ensino que estimulam a participação efetiva dos alunos na construção do processo de aprendizagem, encorajando um aprendizado crítico, reflexivo, aproximando o aluno com a realidade e influenciando diretamente no seu desenvolvimento social. As metodologias ativas focam na resolução de problemas encontrados em contexto de atividades cotidianas da sociedade, com a utilização de vivências reais e ou simuladas. A utilização de metodologias ativas traz inúmeros benefícios para os alunos, como o desenvolvimento de competências e habilidades, maior engajamento e motivação, aprendizagem mais significativa e contextualizada e a possibilidade do desenvolvimento da autonomia e responsabilidade. Dentre as metodologias ativas, a estratégia mais eficaz para potencializar o aprendizado é a gamificação, que consiste no uso de técnicas e elementos de jogos em contextos educacionais, com o objetivo de tornar o processo de aprendizagem mais lúdico. O objetivo geral desse trabalho é a utilização de gamificação como prática didática, e para chegar a esse objetivo foi desenvolvido um jogo, Role Playing Games RPG. O jogo é multidisciplinar, possui fins educacionais e poderá ser aplicado em sala de aula ou em ambiente familiar, a fim de amenizar a defasagem educacional. Os objetivos específicos são utilizar estratégias que facilitem a autonomia do aluno, apoiando-se na BNCC, analisar a gamificação como ferramenta de ensino, trabalhar interdisciplinarmente áreas de matemática, língua portuguesa e geografia, utilizando-se de metodologias ativas. As pesquisas bibliográficas, as conversas com os profissionais da escola, a entrevista com a professora titular e a visão do grupo deram subsídios para a elaboração e aplicação deste RPG. O trabalho foi desenvolvido baseado na metodologia do Design Thinking, uma abordagem que busca entender as necessidades e desejos dos usuários para desenvolver soluções inovadoras e eficazes. Este método parte da solução ao invés do problema, sempre focando o indivíduo. Dentro da educação, ele tem sido utilizado para desenvolver soluções que atendam às necessidades dos alunos e promovam uma aprendizagem mais significativa e engajadora. O desenvolvimento do trabalho baseou-se nas 3 fases a seguir. Imersão. Aqui, o foco é compreender as necessidades dos usuários e identificar oportunidades de melhoria. Nesta fase, o grupo ouviu a professora que expôs suas dificuldades em manter os alunos motivados e focados e se mostrou entusiasta e praticante das metodologias ativas. Ideação. Fase onde são geradas ideias criativas e inovadoras para solucionar os problemas identificados na etapa anterior. E é neste momento que o grupo debateu e optou pela gamificação para auxiliar os alunos na aprendizagem. E por último, a fase da prototipação, quando as ideias são testadas e aprimoradas para garantir a eficácia e a viabilidade da solução. Aqui, o grupo desenvolveu o RPG Duna, que será apresentado a seguir. O nosso jogo de RPG é baseado num livro de ficção científica chamado Duna, por isso o nome do jogo. É um jogo de interpretação de papéis, mas tem um mundo de enredo fantasia próprio, onde os jogadores vão decidir a história dos seus personagens. Esse jogo vai contar com um tabuleiro, alguns dados de múltiplas faces, que tem 10 faces, 20 ou 100, e também com algumas ilustrações, os peões que vão ser os personagens e os cards que vão ser confeccionados pelas crianças com os atributos e características de cada personagem. É um jogo que será aplicado pelo professor, que no caso será o mestre, que vai mediar todas as ações dos jogadores,
sem interferência, pois a imaginação e a criatividade e as escolhas dos jogadores é que vão ditar o ritmo do jogo. O jogo se passa no mundo fantasia, num futuro intergaláctico, onde um único imperador comanda outros planetas em sistemas de feudo. O jogo vai focar o planeta Arrakis, mas também engloba o planeta Calanda e Gede Primo. O planeta Arrakis é um planeta desértico, por isso conhecido como Duna, devido às suas características áridas, que é extremamente seco, com altas temperaturas, sem quase nenhuma vegetação. O jogo vai mostrar 3 casas, que são os Atreides, que vêm do planeta Calanda, os Harkonnens, que vêm do Gede Primo, e os Fremen, que são os povos nativos de Arrakis. E nesse jogo vai estar visível a disputa pela governança do planeta Arrakis, uma vez que eles visam a exploração de uma especiaria chamada melange, que vem dos vermes de areia, e essa especiaria dá aos detentores dela o poder de clarividência e também auxilia na navegação espacial, o que é muito importante para a exploração de outros territórios. Os Harkonnens até então governavam o planeta Arrakis e, por ordem do imperador, foram substituídos pelos Atreides, e o objetivo do jogo é vencer os Harkonnens e recuperar todos os recursos naturais do planeta Arrakis e transformar num planeta bom para a sobrevivência. O jogador pode escolher qualquer personagem, o que sua imaginação permitir, e esses podem trazer alguma bonificação para o personagem, dependendo das características. Cabe ao mestre, professor, analisar as habilidades, artefatos e adaptar ao jogo. Os atributos dos personagens podem ser força, inteligência, coragem, agilidade. Existem outras regras relativas às armas, aos trajes e alguns atributos para os personagens que, ao desenrolar do jogo, somam ou subtraem pontuação, direcionando os jogadores ao fim ou não. Foram desenvolvidas algumas etapas para facilitar o entendimento do jogo e da sua aplicação. Para iniciar a aplicação do RPG, o mestre, professor, faz uma introdução sobre o jogo e declara o objetivo. Após o planeta Arrakis ser dominado pelos Harkonnens, tornou-se um planeta seco, quase sem vegetação e escasso de água. Agora é missão do povo Atreides e Fremen derrotar os Harkonnens e recuperar os recursos naturais do planeta Arrakis. Na primeira etapa, os jogadores precisam elaborar seus personagens com suas histórias, personalidades e habilidades específicas. O aluno faz uma redação com a descrição deste personagem, estimulando a escrita, a leitura e posterior contação de histórias. Nessa etapa, os alunos receberão auxílio dos professores para dúvidas com a ortografia, a narrativa e a descrição. Para maior imersão, os jogadores ou o mestre podem confeccionar cards informativos, por exemplo, com fotos dos personagens, atributos. Após o processo de criação de personagem, a sala faz uma roda de leitura partilhando seus personagens. Em seguida, já com os personagens, os alunos criam e nomeiam seus grupos para a sessão de RPG. Com os grupos definidos, os alunos escolhem entre eles o líder como representante do grupo. O jogo se inicia com a utilização de tabuleiros, peões, dados de D10, D20 e D100 faces, e passa de grupo em grupo, levando em consideração sempre a ação conjunta dos membros. Durante o jogo, os líderes em consenso com todos os membros do grupo podem fazer alianças com outros grupos. Os líderes nunca podem tomar decisões sem a aprovação dos outros membros. A matemática se aplica do início ao fim do jogo. Para isso é usado o D20, dado de 20 fases, no qual os valores sorteados definem as ações dos personagens como positivas ou negativas e propõem cálculos dependendo da situação, adição, subtração, divisão, multiplicação. Não há em nenhum momento a intervenção do professor no processo ou andamento do jogo. Quem define esse itinerário é a própria ação dos alunos em seus grupos. A história se traça a partir deste princípio. Isso significa que o itinerário traçado pode ser longo ou curto, dependendo das decisões tomadas pelos grupos. Ao professor mestre, além do papel de mediador, cabe observar, avaliar e compreender como os alunos vão tomar essas decisões. Observar de que princípio eles pretendem partir e quais conjuntos de estratégias irão utilizar, tanto na escrita da fase inicial, como nos cálculos matemáticos e nas soluções pertinentes, levando em consideração os aprendizados em geografia. O professor consegue identificar estratégias pedagógicas e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem dos alunos através dessa abordagem sutil. Ao final do jogo, as equipes receberão uma certificação e medalhas. Aplicação e resultados. Na aplicação do RPG,
deixamos claro que o jogo não se tratava de uma competição entre grupos, mas uma competição colaborativa onde todos tinham um adversário em comum, no caso, os Harkonnen. Esse ponto cooperou para as ditas alianças diplomáticas que os grupos faziam entre si. A separação dos grupos aconteceu de acordo com os tipos de personagens que queriam representar. Portanto, em cada grupo havia alunos com as mais diversificadas potencialidades, unidos por um objetivo em comum, estimulando assim a empatia, a colaboração e o respeito às diferenças, tais como a inclusão de alunos com deficiência. A aplicação foi feita em 3 aulas, sendo a primeira para explicação do jogo, criação de personagens, cards, escolha de suas casas e habilidades. Na segunda e terceira aula, iniciou-se o jogo. Durante o jogo, a turma toda participou efetivamente e se empenhou em cada etapa. Especial destaque ao aluno de educação especial presente que dominou completamente as habilidades matemáticas do game, não só ajudando seu grupo, mas promovendo alianças com os demais. No final, os alunos receberam certificados e medalhas de honra ao mérito. Avaliando a aplicação do RPG, foi constatado que foi muito bem recebido pelos alunos e cumpriu seus objetivos com relação às disciplinas de língua portuguesa, matemática e geografia. Interdisciplinaridade. Com enfoque em turmas de terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental de instituição pública, o RPG Duna trabalhou a interdisciplinaridade utilizando habilidades e competências na área de língua portuguesa, matemática e também de geografia. Língua portuguesa, a habilidade foi a EF03LP11. Em relação às habilidades de língua portuguesa, a contação de história se tornou uma ferramenta poderosa para desenvolver a criatividade, a imaginação e a capacidade de interpretação dos alunos. Ao contar a história, o professor estimula os alunos a pensar, refletir e a fazer conexões com aquilo que estão aprendendo. Além disso, ajuda a manter o interesse dos alunos pelo conteúdo, tornando a aula sempre mais dinâmica e interativa. A produção textual desenvolve a capacidade dos alunos de organizar ideias, argumentar, expressar opiniões e comunicar-se de forma clara e objetiva, ajudando a desenvolver o senso crítico dos alunos, uma vez que eles são estimulados a avaliar e analisar diferentes textos e desenvolver sua própria visão sobre os temas abordados. Agora, com relação à matemática, a habilidade foi a EF02MA06. A matemática é trabalhada de forma lúdica dentro do RPG, estimulando sempre o interesse no aprendizado de cálculos matemáticos, uma vez que os alunos são incentivados a aplicar cálculos em situações imaginárias e a trabalhar em equipe para solucionar os desafios propostos e chegar até o final do jogo. Com geografia, a habilidade foi a EF03GE09. Nesse jogo, a geografia foi abordada trazendo a importância da preservação dos recursos naturais do planeta. Mostrou principalmente a importância da água e estimulou os alunos a pensar nas formas inadequadas que esses recursos foram utilizados, bem como as formas de preservação deles. Com as mudanças ocorridas na sociedade, os alunos estão mais dinâmicos, conectados, autodidatas, com habilidades e necessidades que precisam ser atendidas. Desta forma, novas abordagens e novas metodologias de aprendizado devem ser implementadas ao ensino tradicional. Este trabalho mostrou que a adoção de novas abordagens de ensino estimulou o aprendizado por meio de vivência e experiências que auxiliaram o desenvolvimento de autonomia. Foi utilizado a gamificação, metodologia ativa com elementos conhecidos do videogame, como regras, desafios e premiação, para o desenvolvimento do RPG Duna, de forma lúdica. O jogo, por sua natureza, incentiva o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, trabalho em equipe e resolução de problemas, que são fundamentais para o sucesso acadêmico e profissional dos alunos. Além disso, ao participar de um grupo inclusivo, os estudantes têm a oportunidade de se sentir parte de um grupo social, trabalhar a comunicação interpessoal e desenvolver a autoconfiança.
A utilização de jogos e interpretação de papéis ou RPG pode ser um aliado importante no trabalho do professor, principalmente quando implementado junto às outras ferramentas de trabalho pedagógico. Avaliando os resultados objetivos com o desenvolvimento e aplicação do RPG, Duna, constatamos que esse tipo de jogo de interpretação de papéis auxiliou o desenvolvimento dos alunos quanto ao aprendizado multidisciplinar, autonomia, sociabilização, cooperação, criatividade e interatividade, tanto no âmbito escolar quanto ao seu entorno, além de despertar o interesse em sala de aula. Segundo relatos da professora titular, dentre as multidisciplinaridades, pode-se observar o incremento do desenvolvimento de raciocínio lógico e cálculos matemáticos, estímulos à criação e imaginação nas produções textuais e conscientização de preservação dos recursos naturais e ecossistemas. A mediação da professora e mestre no acompanhamento das atividades foi fundamental para a contextualização, intervenção e andamento do jogo, para que a aprendizagem se desse de forma significativa nas vivências do próprio aluno. A utilização da gamificação, através do jogo, possibilitou aos alunos a reflexão sobre as ações que foram tomadas ao longo do jogo, colocando-as no centro do processo de aquisição do conhecimento, bem como mostrou consequências geradas pela sua decisão e como essas afetaram todos os outros participantes, uma visão holística do jogo. Esta é uma reflexão que vai para além da escola, tornando os cidadãos mais conscientes de seus atos e preocupados com as diversas questões que surgirão durante suas vidas. Afinal, o papel da escola é de educar para a vida em sociedade. Agradecimentos finais. À orientadora Thaís Pereira Flores, à professora Patrícia Basílio e ao diretor Marcelo Batista Marques.